gravação, né? Muito bem, nós estamos gravando, né? Bom dia novamente, pessoal. Pessoal, nós vamos continuar nosso conteúdo hoje com relações de consumo, tá? Só que antes da gente pegar exatamente o ponto das relações de consumo, como vocês sabem, eu gosto de fazer um pequeno retrospecto para que a gente, pela quantidade de dias, para que a gente possa se situar, né? Então, deixa eu ver aqui, dividir aqui em do. Eita, que linha. Peraí, o arco aqui. Opa, quase simétrico. Então, pessoal, a gente vem discutindo aí desde o nosso começo de nossa disciplina, né? Acho que muitos disseram, eita, essa disciplina vai ser... Espero que estejam gostando, né, das nossas discussões, mas são discussões interessantes para a vida profissional de vocês, né? Logicamente que vocês, como são e serão, alguns já são de fato, né? Serão de direito, porque terão diploma, mas já são de fato, porque já estão na ativa como administradores ou administradoras. Vocês realizam negócios, realizam ações, praticam atos, e essas práticas desses atos, necessariamente, elas têm que ter um fundamento e uma base jurídica, né? Vocês não podem fazer nada sem que o seu direito vá até onde começa o direito do outro. E isso tem normativos que regulam isso aí. Isso aí nós sabemos disso, tá? Para tanto, para que a gente possa ter uma segurança na execução dos nossos atos, é importante que a gente analise as estruturas jurídicas, pelo menos algumas pontuais. E aí a gente estruturou as estruturas jurídicas da seguinte forma, né? Nós temos toda uma questão conceitual, voltada para o conceito de direito, como a gente viu, né? Vimos algumas fontes do direito que embasam, que fundamentam uma decisão. Então, a legalidade é de fundamental importância, né? A legalidade é de fundamental importância. Vimos que é de fundamental importância a gente interpretar essa norma, certo? Interpretar essa norma. Vimos as questões voltadas para alguns institutos, como direito adquirido, né? Ato jurídico perfeito, né? Essas coisas, né? Vimos tudo isso aí, tá? E a gente viu que a gente aprofundando o porquê, e a gente pergunta a razão de a gente cumprir uma norma, aí tem vários autores, mas a gente enumerou dois grandes expoentes, que foi Foucault, né? Foucault e Kelsen, né? Hans Kelsen, né? Onde a gente tem um que busca discutir as relações de poder como fonte do direito nas relações sociais. Eu concordo com ele até determinado ponto, mas quando ele parte para um possível autoritarismo, deixando em segundo plano as normas do Estado, estatais, etc., eu já não concordo, porque ele levaria a um possível social ditatorial, certo? E o nosso Hans Kelsen, que é o positivismo propriamente dito, né? E é aquela norma escrita, expressa, onde nós temos uma norma, automaticamente nós temos uma coerção, caso você não cumpra, né? Então, nós temos um contraponto entre os dois, que eu acho que é interessante o meio termo, né? Meio termo. Eu lembro muito quando o Matheus Henrique perguntou, mas, professor, e nós aqui no Brasil, o que é que nós estamos mais para Hans Kelsen, com algumas nuances de Foucault, mas a maioria, logicamente, é o positivismo, porque nós cumprimos normas positivas escritas, isso aí nós sabemos disso, né? Então, a gente analisou todos esses contextos conceituais. Por que foi importante a gente construir a base? É igual um alicerce, de uma casa. A gente constrói uma base conceitual para a gente seguir para uma outra etapa. Logo em seguida, no segundo momento, a gente verificou, né, a necessidade da gente estudar as sociedades empresariais, né? Sociedades empresariais, questões conceituais, né? Vimos, dentro do direito de empresas, a gente passou para o segundo momento para criar uma empresa, entre aspas, hipoteticamente, né? Direito de empresa, a gente viu o conceito de empresário, né? Aí a gente fez isso está gravado, eu estou só fazendo um retrospecto, né? Nós fizemos aquele contraponto, ou melhor, analisamos a teoria dos atos de comércio, que foi até 2002, e logo em seguida, do Brasil, veio
o direito de empresa, né, a teoria da empresa, né? Então, o interessante é que os atos de comércio propriamente dito, eles vêm desde 1916, que é o Código Civil de 16, que estava em vigor até 2002. Então, aí praticamente aí quase um século, né, mais ou menos, né? Quase um século, né? Então, tudo isso, evidentemente, vem corroborar com essa necessidade da compreensão dessas questões conceituais, né? Dentro dessa perspectiva da empresa, nós, então, partimos também da necessidade da gente discutir os tipos de sociedade. Os tipos de sociedade. Mesmo que pontual, mesmo que introdutório, a gente analisou e discutiu os tipos de sociedade. Quais são as sociedades empresariais? Quando é que eu sou empresário, quando eu não sou? E aí a gente fez essa análise, né? Vocês fizeram um trabalho prévio que, logicamente, levaram a vocês a uma visão dos pontos positivos e negativos de cada um, né? E a gente bateu muito nesse ponto. Mas qual empresa que eu vou criar? Depende. Você quer ter sócio? Você não quer ter sócio? Você tem capital? Você não tem capital? E por aí vai. Tá? A gente viu tudo isso. Tá? Então, fizemos toda uma discussão dentro desse contexto, né? Extremamente importante. A gente, então, subiu para um outro patamar. Certo? Para um outro patamar, que é um terceiro... Lógico que nós estamos analisando a sequência lógica de nossa disciplina, tá? Nossa disciplina. O que é que a gente analisou dentro desse outro contexto? A gente analisou Ora, se você tem uma empresa, logicamente que essa empresa ela vai realizar negócios. Então, a gente viu os negócios jurídicos, as questões conceituais, os requisitos, né? Questões conceituais e requisitos. Só ver aqui, questões conceituais e requisitos, beleza. Questões conceituais e requisitos. E de várias outras, a gente viu a questão dos contratos, etc. Tá? A gente vem agora discutir, dentro dessa movimentação empresarial, as chamadas relações de consumo. Tá? Relações de consumo, necessariamente, elas têm por base o Código de Defesa do Consumidor. É o chamado CDC. Tá? E, no último ponto, a gente vai analisar algumas relações de trabalho, algo pontual também. Tá? Então, a gente tem toda uma estruturação de nossa disciplina e veja que há uma lógica de discussões que a gente fez aí durante esse semestre, tá bom? Então, quando a gente analisa relações de consumo, né, direito do consumidor, a gente vem logo a necessidade que a gente faça esse contraponto, conforme está lá no nosso conteúdo programático, né, entre o empresário e o consumidor. Se vocês observarem, está lá, né? Empresário versus consumidor. Né? Ora, até que ponto nós temos essa correlação? Né? É importante, doutores e doutoras, que a gente pense sobre duas situações, ou duas perspectivas postas. Tá? Você pode analisar e ter uma visão crítica da relação de consumo, eu sendo consumidor, tá? E eu posso ter uma análise crítica, eu sendo empresário. Tá? Por quê? Porque são contextos que nos levam à reivindicação de direitos e a proposições específicas e de reivindicação, né? Tá? Nós sabemos que, do ponto de vista do empresário, logicamente, né, o empresário, já discutindo questões conceituais do empresário, ele deve, e isso é indiscutível, colocar no mercado produtos e ou serviços de qualidade, nós sabemos disso, de qualidade. E deve dar a assistência devida, dependendo do produto, do serviço, nós sabemos disso, não é isso? Da assistência, e deve ter um excelente relacionamento com os seus consumidores. Tá? Isso aí vocês, como administradoras e administradores de empresas, sabem de forma tranquila, já que vocês estão se formando para isso. Tá?
se formando para isso. No entanto, nós sabemos que na área empresarial, quem já é empresário aí, como vocês aí, uma maioria, uma parte, né? Não digo maioria, mas uma parte significativa, muitas coisas, às vezes, fogem do controle empresarial. Logicamente que ele tem que ter um controle de qualidade excessivo, nós sabemos, eles fogem do controle empresarial, do controle, né, da organização, e pode ser que algum produto ou algum serviço acabe causando um dano a terceiros, certo? Eu acho importante que os empresários eles mantivessem um controle de qualidade um tanto quanto excessivo, porque isso, uma logística interessante, uma assistência interessante. Quando ele mantém uma assistência, ele vai e ele ameniza possíveis danos, logicamente, né? Ameniza possíveis danos, e, logicamente, isso levaria eu não digo eliminar, mas levaria a minorar, diminuir o possível prejuízo da empresa, né? Há determinadas situações na relação de consumo que o empresário pratica que o possível dano é quase indiscutível. Nós vamos ver isso, calma, nós estamos analisando questões conceituais, tá? No entanto, eu creio que a aplicação de ferramentas de gestão da qualidade são essenciais, tá? Quem já atua de fato e executa, mesmo que você usar algumas que são bem clássicas, como o ciclo PDCA de Deming, né? Vocês, logicamente, já viram isso aí, né? Eu acho que já estão cansados de falar, correto, pessoal? O ciclo PDCA, para não ter que falar, discorrer sobre ele, né? Beleza? Sim? Já, né? Ciclo PDCA de Deming, como gestão da qualidade? Sim? Não? Sim, né? Ai, meu Deus, quem é que está falando aqui? Peraí. Sim, beleza, show. Então, assim, parece simples, mas é extremamente eficiente, né? E que eu acho que dá um resultado bastante interessante, né? Dentre várias outras ferramentas, porque mesmo você utilizando isso no planejamento propriamente dito, você, evidentemente, na produção e no serviço em si, você tem outras ferramentas de gestão da qualidade. Eu creio que vocês deverão ter uma disciplina de gestão da qualidade ou o conteúdo dentro de alguma, com toda certeza, não tenho dúvida, vocês são administradores de empresa, sobre isso. Então, esse acompanhamento é de fundamental importância para que a gente possa reduzir esses possíveis prejuízos. A prevenção e precaução. A professora Marília nos contactou aqui no grupo dos professores, né? E ela até disse que está querendo montar deixa eu ver qual foi a minha proposta aqui, só para vocês terem uma ideia. Ela está querendo montar alguns cursos, pequenos mini-cursos no período de férias, uma semana ou duas antes do início das aulas do próximo semestre. Possivelmente será presencial, né, pessoal? Vocês sabem disso. E aí eu fiz uma proposição. Olha a minha proposição. Bom dia, fico à disposição. Já tiveram várias outras proposições. Ela quer colocar uns 3 ou 4 mini-cursos, talvez no meu não entre. Pequenas discussões. Aí eu fiz a seguinte proposição de um tema: dano moral e material no direito do consumidor e tributário. 2 pontos. Aspectos incidentes. Onde a ideia seria exatamente abordar uma discussão bem relax, né? Sobre situações práticas, o que é que você pode, dentro desse ponto que eu estou falando aqui, né? De ser precavido, né? Que aspectos podem incidir num dano moral, num dano material, certo? Que vocês vão ter isso aqui, que a gente vai discutir isso aqui, mas seja algo bem conciso, bem objetivo, né? Então, é de fundamental importância. E aí a gente tem, pessoal, do outro lado, o consumidor, que é considerado, evidentemente, a relação de menor poder frente ao empresário. Aí eu estou usando essa palavra bem técnica, né? Mas seria a parte fraca na relação de consumo.
No entanto, meus doutores e minhas doutoras, a gente tem que analisar alguns aspectos também. Existem consumidores que eles utilizam de mecanismo de má-fé, tá? De estratégias de má-fé, tá? Então, eles têm já a intenção de reivindicar um dano moral, um dano material frente ao empresário. Nós sabemos disso. Aí, Maria Luísa, Wesley, Gabriel e o outro colega também, né? E os demais colegas aí, empresários, né? O Matheus, lá da empresa de bebidas. Aí é que está, e tem mais colegas que são empresários também. Desculpa estar falando assim, porque foram os que se manifestaram como empresário já. Aí onde eu acho de fundamental importância uma estruturação preventiva, porque se a minha empresa é desorganizada, eu não já tenho... eu vou eliminar 100% dos possíveis prejuízos a terceiro, hipoteticamente? Não. Mas você pode minorar, reduzir o máximo possível dentro de um controle de qualidade um tanto quanto excessivo, né? Isso poderá levar à redução desse prejuízo, né, frente ao consumidor, porque nós também temos consumidores também que são uma lata, né, aqui entre nós, né? Então, é de fundamental importância essa discussão. Logicamente, eu estou analisando dois contextos, tá? Então, se a gente for para uma parte prática, pronto, eu vou dar um exemplo. Pronto, tá bom, pessoal? Show de bola. Eu vou dar um exemplo para vocês terem uma visão. Pessoal, vocês estão aí, né? Olha só, vou dar um exemplo para vocês terem uma visão dessas duas possibilidades que vai servir para os empresários, vocês administradores e administradores de empresa, e eu vou pensar do lado do empresário. Esses são os aspectos incidentes desse pequeno mini curso aí, pequenininho, que eu quero discutir. Eu vou pensar como empresário, não como eu como empresário, mas eu jurídico na empresa de vocês. E vou pensar eu jurídico defendendo ou nos interesses do consumidor. Preste atenção. Olha só como é interessante essa disciplina. Eu não vou usar o nome de vocês, não, porque acaba vendo. O Luciano, né, é empresário, não tem nenhum Luciano aí na sala. Luciano é empresário. Luciano vendeu um determinado produto a pessoa A, tá? Determinado produto, ou um equipamento, etc e tal. Luciano, a pessoa A não pagou a Luciano. Aí, sabe o que foi que Luciano fez? Ou digamos que tenha pago, mas vai que aí a pessoa A pagou, a pessoa A pagou A e B. Vou usar aqui. Empresário, consumidor. Tá? A pessoa vendeu aqui a B um produto ou um serviço. Primeiro, vai que a pessoa B tenha pago. Se a pessoa B tem pago e a empresa A não tem certeza, ela já tem um problema aqui. Concordam? Ela tem um problema de gestão da qualidade interna, financeira, né? Contábil, logicamente, etc. Problema seríssimo. Seríssimo. Meu filho, se você não buscar corrigir isso aí, sua empresa pode fechar, tá? Beleza. Digamos nesse nosso exemplo que a pessoa tenha pago, a pessoa B pagou na empresa A, e você tem esse descontrole aqui. Tem uma salvação? Pode ser que tenha. Eu já disse um equívoco, um erro de gestão da qualidade. Você não tem controle financeiro. Isso aí é fato.
Você não tem controle financeiro. Você não sabe se seu cliente pagou. Não tem, doutor. Sinto lhe dizer, sinto. Sinto. Tá? Mas digamos que vamos ultrapassar, eu vou ser benevolente. Eu vou ser benevolente, né? Etapa 1. Etapa 1. Etapa 1. Certo? Passamos aqui. Aí você, o que é que a sua empresa faz? A empresa fez o quê? Sabe o que a empresa fez o quê? Ela é filiada à CDL, e ao Sistema SPC Serasa. O pessoal que é empresário sabe, não precisa dizer. Mas tem pessoas que não são. Todos são filiados. É importante se filiar para você ter acesso, evidentemente, à possibilidade do SPC Serasa, para você consultar CPF, se alguém deve ou não no mercado, etc, etc e tal. Isso aí o pessoal da área aí sabe disso, tá? Ela foi o seguinte, a empresa, sabe o que a empresa fez? Negativou no SPC Serasa, que é um sistema só, né? Serasa quase sempre para cheques, né? Não sei se mudou a legislação. Negativou B. Pessoal, eu preciso dizer qual é a consequência disso aí de pronto. Já falei isso, vocês já sabem. Negativou alguém que pagou. Você acha, por acaso, que vai deixar, que não vai pagar nenhuma indenização essa pessoa? Vai pagar sim, não é verdade? Você vai, pessoal, não adianta. Isso já é entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Você negativou alguém, tem alguém pago, a culpa é da sua empresa. É melhor fazer um acordo, porque advogado não faz milagres. Não vinha com essa história de querer culpar o advogado, que a culpa é do controle da sua empresa, tá bom? E sinto lhe dizer, é melhor a gente sentir agora, e eu vou ser bem duro com vocês, certo? Eu vou ser bem duro com... Matheus, vai depender do dano, vai depender da situação, né? O valor pode ser alto ou baixo. E vou ser muito sincero agora para vocês. Posso ser bem sincero para vocês aqui? A culpa é sua, administrador e administradora de empresa. Eu sinto dizer isso, pessoal. Mas é melhor que eu diga agora. Concordam ou não concordam comigo? Que a culpa é do administrador de empresas e da administradora. Então, por isso que vocês estão tendo os conhecimentos técnicos agora na faculdade, para que não ocorra isso, doutor e doutora. Eu sei que muitos já são aí administradores e administradoras. Eu sei que alguns já aprenderam na carne. É verdade ou não é? Alguns já aprenderam na carne, cortando na carne. Eu sei disso. Eu sei, pessoal. Entendeu? Por isso que eu falo sempre, vocês, administradores e administradores de empresa. Quando eu estou nas outras disciplinas e outros cursos, eu digo lá, olha, pessoal, eu sempre falo para os administradores e administradoras de empresas que mantenham um jurídico fixo na empresa, mantenham um contador fixo na empresa. Nem para estar lá dentro, não, um contrato. Tá? Por quê? Meu amigo, você já pensou contador aí, quem já está na prática aí? Você mudar contador de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, para que esse contador conheça o negócio da tua empresa, veja tudinho. Não é melhor estar com um já certo, que ele vai saber todas as situações da tua empresa? Não, pelo amor de Deus, é meu plano jurídico, escuta o jurídico, pelo amor de céu. Aí você diz, exato, Maria. Aí você diz, mas professor, e nessa situação, não teria uma escapatória? Olha aspectos incidentes aqui. Ultrapassou essa fase aqui, que já está errada aqui. Descontrole. Não sabia que estava pago. Não sabia que estava pago. Negativou. Alguém errou aí. Pode ter sido o administrador, tem o setor lá que cuida disso aí. Tá? Não adianta. Tá? Não haveria, assim, a súmula, salvo engano, 385, vou olhar bem direitinho, do Superior Tribunal de Justiça. Só um minutinho. Só um minutinho.
A 385, a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, ela diz o seguinte, não especificamente sobre isso. Se o seu... mas veja bem, você foi negativar o seu contribuinte, você buscou, digamos que tenha buscado no SPC Serasa e viu que ele já tem uma outra negativação anteriormente, então, se ele já tem negativações anteriores, não vai gerar dano moral, beleza? Não vai gerar dano moral. Mas, sobre esse exemplo anterior, nessa etapa, o que eu poderia ter feito? Você poderia ter sido cauteloso, poderia ter sido prudente para não agir de forma indevida. A falta de cautela, a falta de prudência e agir de forma indevida leva a isso. Mas como assim? Você poderia ter notificado o consumidor. A notificação do consumidor, mas você tem que provar que notificou ele. Ele vai e diz, já paguei. Isso não caracteriza danos morais, porque é considerado meros aborrecimentos. Meros aborrecimentos não gera dano moral. Não gera dano moral, tá? Então, o que nós estamos discutindo isso aqui, pessoal? Nós estamos discutindo o grande contraponto entre o empresário e o consumidor. Nós estamos ainda nessa discussão, tá? Empresário e consumidor. Estou nem adiantando o conteúdo, não, porque é tudo um conteúdo muito envolvente, entende? Então, empresário e consumidor. Como o empresário pode agir? Como o consumidor pode agir? Tá? Então, veja bem, pessoal, prudência, cautela e não agir de forma indevida. Tá? Isso pode levar, se você negativa direto, é perigoso. Se você não tem esse controle aqui no primeira etapa, tá? Mas aí, pessoal, vamos aqui analisar agora aqui o consumidor. O consumidor. Veja bem. O consumidor pode fazer o seguinte, responder a notificação e dizer, eu já paguei. Aí não vai ter danos morais. Mesmo que ele entre com processo, muito difícil ganhar. Mas o consumidor pode fazer o seguinte, sabe o que é? Ele não dá o recebido da sua notificação. Não dá o recebido da sua notificação. Ele pode ser malaca. E se ele não dá o recebido e você não tem como provar que notificou, isso eu estou dizendo antes da negativação, tá? Ele espera você negativar, porque ele sabe que está pago e vai entrar na justiça e vai ganhar uma indenização. Tá? Então, assim, por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque tem consumidor malaca, eu bem sei. Essa é a minha área, minha especialidade, está dando moral e material. Também. Mas isso ocorre para que a gente contraponha empresário. E aí eu estou pensando dos dois lados, mas pensando também que vocês são administradores e administradores de empresa, logicamente, né? Empresa privada. E por isso que eu digo para vocês que uma gestão da qualidade eficiente reduzirá tudo isso aqui. Concorda ou não concorda, pessoal? Com gestão da qualidade, um controle da administração, você controlar a empresa, tá? Levará toda essa minoração, a essa redução de possíveis prejuízos à empresa. Tá? Então, é de fundamental importância a essa nossa análise, nessa dicotomia, nessa contraposição, nessas duas possibilidades, nessas duas análises entre empresário e consumidor. Tá? Essa fotozinha, essa imagem, mais no sentido do consumidor, né? E temos o empresário, o consumidor recebe, logicamente, um produto ou um serviço, e aí vem aquela situação, tá?
Nós vamos ver quando, evidentemente, você compra algo e não veio a compra que você efetivamente comprou. Então, nós temos um defeito de qualidade, a gente vai ver na etapa seguinte, tá bom? Vamos por parte, tá, pessoal? Vamos por parte, tá certo? Então, pessoal, de fundamental importância que a gente tenha esse controle, né? Esse controle da gestão, tá? Esse controle pleno da gestão, tá? Por isso que eu digo para vocês, pronto, são 3 áreas, né? O contador, o jurídico e, logicamente, dependendo do porte da sua empresa, a gestão de recursos humanos, tá, pessoal? Olha só, são 3 profissionais mesmo, formados. Contador, formado em ciências contábeis, bacharel. O jurídico, bacharel em direito, advogado. E o RH, tecnólogo, nível superior em gestão de recursos humanos. Eu acho fundamental. Logicamente, dependendo do porte, vocês, administradores e administradores, fazem pelo menos a área de recursos humanos, né? A área de contadoria, se for legalmente criada a empresa, vai precisar de um contador, dependendo do tipo, né? Se não for um MEI, logicamente. O MEI, você vai somente declarar um imposto de renda, dependendo do porte, fazer a declaração pelo próprio aplicativo, etc. Tá? Então, pessoal, temos que ter, evidentemente, essa análise, essa visão conceitual sobre o empresário e o contribuinte, e o consumidor. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui também algumas 7 práticas que o Código de Defesa do Consumidor proíbe, né? Que o Código de Defesa do Consumidor proíbe, né? Essa questão da negativação, então tem que ter muito cuidado com a notificação, tá? Tem que ter muito cuidado com a notificação. Por quê? Porque você não pode constranger o consumidor, você não pode ameaçar o consumidor, tá? Na cobrança de qualquer dívida, você não pode fazer isso, tá? Se você ameaça, se você constrange, isso vai além, tá? Então tem que ter muito cuidado, tá? As chamadas venda casada, nós sabemos isso, também é proibido. Deixa eu só ler aqui. Que seja uma venda ilegal. Exatamente, né? Você, para comprar um determinado, você quer comprar isso, mas vinculado a isso, você tem que comprar isso também. A casada é assim, nesse sentido. Você compra uma coisa, mas tem que comprar outra coisa também junto. Isso não pode, né? Isso não pode, né? Aí tem até uma figurazinha aqui, tipo aquela no cinema, você quer comprar, às vezes, só o refrigerante, mas não, você tem que levar a pipoca, né? Isso não pode, né? Se for o caso, né? Elevar o preço dos produtos sem justa causa, isso também constrange, evidentemente, o consumidor. Recusa da desistência em até 7 dias de compra pela internet ou telefone, está no CDC. Nós vamos ver, pessoal, questão de prazo lá na frente, tá? Recusa em cumprir oferta anunciada, nós sabemos disso, tem que ter muito cuidado. Já aconteceu comigo, acho que com você, você vai em supermercado, está lá na gôndola um preço, quando vai passar. É por isso que você tem que olhar, pessoal. Eu olho. Na medida que vai passando na maquinazinha, eu vou olhando o preço. Digo, não, esse preço aí não está lá, não. Vai buscar, né? Ora, se não. Já aconteceu isso com bebida, já comprei bebidas menores. Pois não, Matheus Henrique. Professor, só uma dúvida. Vamos supor que já aconteceu também, vários casos, eu acredito, que a pessoa, vamos supor, vai num cinema e não decida comprar, assim, vai para assistir um filme, claro, e não decida comprar nada lá para comer e para beber, porque você já está levando, né? Vamos supor, um salgadinho ou um refrigerante. Já levei. É legal ou vamos supor, Não ou pode é impedir, não. ilegal? Não pode impedir, não. Não pode impedir. Já levei isso várias vezes. Não é comum impedir, certo? Mas isso é constrangimento. Porque seria como se fosse uma venda casada, entendeu, Matheus? Você vai entrar, quer comer, beber alguma coisa, você tem que comprar lá. Isso não pode, né? É uma prática ilegal, entende? Então, isso você não pode condicionar algo a compra, você estaria obrigando o consumidor. Obrigar não pode. Quaisquer situações que venha impor algo, não vai ter o amparo da legislação. Certo? Pessoal, isso aqui é muito comum, né?
Eu com meu centro de salgado e 2 litros de cajuína, entrando no cinema. Já fez isso, foi, Maria Luísa? Eu com meu centro de salgado e 2 litros de cajuína, entrando no cinema. Certeza, né? Exatamente. É porque é interessante, né? É tipo o seguinte, né, pessoal? A gente tem que levar. Por que a gente come tudo quase quando é um saquinho de pipoca antes de começar o filme, né? Eles ficam de propósito passando aqueles trailers lá, né? Passando o trailer lá para poder você depois sair para comprar mais, né? Não é assim, né? Tá certo, Matheus. É... Então, assim, envio de cartão de crédito sem solicitação também, pessoal, e qualquer má prestação dos serviços públicos também pode gerar danos morais, né? Danos morais, e aí haver a responsabilização, tá? E aí, pessoal, tendo feito esse pequeno contraponto entre o empresário e o consumidor, a gente chega nessa trilogia, né? Quando é que nós temos uma relação de consumo? Quando é que nós temos uma relação de consumo? Nós vamos ter, obrigatoriamente, pelo Código de Defesa do Consumidor, uma relação de consumo quando a gente tiver um fornecedor, um produto e um serviço, e um consumidor. E um consumidor. Tem que ter necessariamente esta trilogia, tá? E outra, esse consumidor, quando ele compra algo para o seu consumo, tá? O seu consumo. Tipo, eu vou comprar um fardo de refrigerante. Refrigerante. Vou botar suco, né? Que eu estou até de dieta. Tentando aí reduzir um pouco. De suco. Aqueles vários pacotes de suco. Tá? Pronto. Suco é um produto? Ok. Nós temos um fornecedor? Ok. Certo? É para o meu consumo próprio? Ok. Ok. Certo? De fundamental importância essa discussão aí dentro da minha coisa. Aí, veja bem, vamos complicar um pouquinho mais? Bora. Maria Luísa, posso usar teu nome, Maria Luísa? Maria Luísa, certo? Maria Luísa, empresária. É papelaria que eu colocaria? Qual o nome correto que eu poderia colocar, Maria Luísa? Isso, show. Papelaria. Papelaria. Maria Luísa comprou o suco, certo? O suco. Esse suco que Maria Luísa comprou, digamos que ela seja para, ela resolveu revender, ou digamos que esse suco que Maria Luísa comprou foi para o consumo. Vocês acham que há uma diferença ou não nessa situação aí? Nós vamos aplicar aqui o Código de Defesa do Consumidor, ou será que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor? Olha só que coisa interessante. Coisa interessante, né? Olha só esse exemplo aí, pessoal, para que a gente entenda a nossa trilogia, tá? Maria Luísa, empresária da área de papelarias, ela comprou sucos, tá? Há duas situações.
esse suco seria para revender? Esse suco seria para o consumo? Tá? E Maria Luísa aí, empresária, ela estaria numa relação de consumo ou não? Ela estaria sendo... Vamos analisar dentro do nosso requisitozinho aqui. Maria Luísa comprou o suco de um fornecedor? Ok, comprou sim. Ela comprou um produto e um serviço? Ok, certo. Maria Luísa consumiu esse produto? Se ela consumiu esse produto internamente na sua empresa, temos uma relação de consumo. Mas se Maria Luísa resolveu vender esse produto, nós temos uma divergência doutrinária. Como assim? Primeiro, a atividade de fim de Maria Luísa não é suco. Primeiro ponto. Primeira situação. Tá? Muito importante isso. Segundo, há uma divergência doutrinária se as pessoas jurídicas se compra e vende para outras pessoas, teríamos uma relação de consumo ou não. Pessoal, é complexo mesmo. Claro que é. Se fosse para ser fácil, a gente não estava aqui, né? É lógico, né? Não é tão simples assim, não. Se fosse para ser fácil, a gente não estava aqui, né? Não, Maria Luísa? Veja bem, pessoal, há uma diferença. Vocês notaram a diferença, tá? Vocês notaram a diferença. Maria Luísa, empresária da área de papelaria, comprou sucos, por quê? Porque ela quer fazer uma festinha interna e esse suco estava estragado. Relação de consumo interno. Seu consumo pessoal dos seus pessoas. Relação de consumo. PT Sanções, Código de Defesa do Consumidor. Mas Maria Luísa comprou, mas foi para revender. Aí há uma divergência doutrinária. Se nós aplicaríamos a relação de consumo ou não. Certo? Qual seria as situações? Existe... aí vem os princípios jurídicos que salvaguardam tudo isso aí. Tá? Quando não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pessoal, aplica quem? Mas para ele revender, não precisaria consumir para sim analisar a qualidade? Mas aí que está. Sim, mas aí se é a caixa fechada, Matheus Henrique. Pessoal, Matheus Henrique perguntou o seguinte: mas para ele revender, não precisaria consumir para se analisar a qualidade? Matheus, e se você compra a caixa fechada e ela só compra várias? Maria Luísa compra aí caixas e caixas de algum produto que ela... Pronto, Maria Luísa, você vende o grafite. Você pode vender a caixa fechada, não, Maria Luísa? Você pode vender a unidade ou a caixa fechada, dependendo do que for. Não é verdade? Você pode abrir ou não. Entendeu, Matheus? Então, você pode abrir ou não. Depende. Ela está também confiando na qualidade da outra parte. O que eu estou dizendo é que há uma divergência doutrinária. Eu não estou dizendo que não se aplica completamente. O que eu estou dizendo é que há uma divergência sobre essa possibilidade. De qualquer forma, vai ter a proteção do direito. Quando não se aplica o Código do Consumidor, aplica-se o Código Civil. O Código Civil está em tudo lá. É um código de direito privado, que inclusive está lá o quê? O direito de empresa. Tem lá no Código Civil o dano quando é causado. O dano lá, tanto moral como material, também está no Código Civil, como também está aqui no Código de Defesa do Consumidor, tá? Do consumidor, tá? Você vai dizer, mas Luciano, e qual é a diferença, então, de eu ir pelo Código de Defesa do Consumidor ou do Código Civil? Excelente pergunta de vocês.
O que a lei possibilita, pessoal, pelo menos em tese, aí eu não vou ser tão idealista, né? A justiça ela é morosa. O que a lei possibilita, em tese, eu estou sendo em tese, eu estou sendo realista, é que, quando se aplica o Código de Defesa do Consumidor, há uma proteção maior do direito, há uma agilidade de procedimentos jurídicos, etc., em tese. Aqui também vai ter? Vai ter, mas há uma preferência, vamos dizer assim, de várias outras discussões jurídicas, e aí, em tese, poderia ser mais demorado. Em tese, tudo são em tese, entendeu? Então, há um retorno mais efetivo, há uma aplicação mais concisa do Código de Defesa do Consumidor, etc, etc, tal, tá? Etc, etc, tal. De qualquer forma, por um ou pelo outro lado, haverá a lei para proteger quaisquer situações envolvendo aqui esse suco que foi comprado por Maria Luísa, tá? Certo, pessoal? Então, assim, é importante, muito, é um assunto bem complexo, Matheus. Assim, se for só para ler assim, o material, eu não vou estar lendo material nenhum, pessoal, porque assim, isso tudo depende muito da questão prática também, né, que vocês sabem, do, do, do decorrer do tempo que a gente vai passando por determinadas situações, etc, etc, tal, tá? Então, pessoal, fato é que, para que a gente aplique uma relação de consumo, nós temos que ter essa trilogia aqui. Essa trilogia. Consumidor, fornecedor, produto ou serviço, né? E o consumidor, que eu já falei, que é fundamental e importante. Certo? Eu estou fazendo essas discussões porque, quando nós vamos ver no código, tá, de defesa do consumidor, e vamos ver o conceito legal, tá? Eu apenas falei que o conceito de cada um vem de forma que a gente diz abrangente. Algo abrangente, a gente denomina tecnicamente algo lato sensu, aberto, lato sensu, tá? Amplo, de forma ampla. Tá? Então, de fundamental importância é isso aí, pessoal, para que a gente tenha essa compreensão da relação de consumo dentro dessa perspectiva. Tá? E a gente vem aqui, deixa eu ver, não, isso aqui é para os próximos, o que é que nós temos aqui? Acho que aqui também, acho que aqui ainda é sobre... Não, aqui é lá na frente, porque eu já coloquei aqui, ele tem que explicar com calma. Beleza, vamos para cá. E aí, pessoal, acho que eu trouxe aqui para vocês também, que está lá, tudo isso aqui, pessoal, está lá no Unileão Digital, tá? Logicamente. Algumas questões conceituais, tá? Sobre o direito do consumidor, relações de consumo, e nessa dicotomia consumidor e fornecedor, que consome o que fornece. Logicamente, o que consome e o que fornece, eles estão ligados, vinculados pelo produto e ou pelo serviço. Tá? Tá? E o serviço, pessoal, é qualquer atividade exercida no mercado de consumo, qualquer atividade, tá? Qualquer atividade de fundamental importância. Aí assim, pessoal, preste atenção. Peraí, Matheus Henrique, lá no módulo do assunto de relações de consumo só estão as duas primeiras imagens. Ah, isso é mesmo, Matheus? Eu vou dar uma olhada. Talvez na Professor, migração. Oi? assim, pelo que eu vi lá, né, de relações consumeristas, está aquela imagem que foi aquela primeira que o senhor Ah, sim, colocou. sim, sim, sim. Entendi. Sabe o que foi, Matheus? Deixa eu lhe explicar logo. É porque as outras imagens que eu coloquei aqui é porque são das aulas seguintes, tá bom? Eles estão nas aulas seguintes, tá? Ah, ok. Essa que eu mostrei aqui, ela está lá nas aulas seguintes, porque essa pequena imagem que eu mostrei aqui antecipadamente, ela está lá na aula do dia 9/11 e a outra também lá na aula do dia 11/11. Acho que na aula do dia 11/11 é que elas estão, tá beleza? Depois tu olha lá. Aí vamos com calma, beleza?
Tranquilo, Matheus? Elas estão lá na frente. Tranquilo, tranquilo. Então, pessoal, eu vou retornar aqui. Eu estava falando de serviço, qualquer atividade exercida no mercado de consumo. Isso, pronto. Aí, pessoal, olha, o serviço, por exemplo, se esse serviço, eu posso praticar um serviço, e esse serviço ele pode causar um dano físico a alguém. Eu posso praticar um serviço e serviço que eu construí aqui eu estou numa sala, pessoal, eu construí essa parede caiu e machucou. Serviço causou um dano físico. Eu pintei essa parede caiu toda a pintura, toda a tinta caiu. Então, nós temos também um serviço que causou um prejuízo material, estético, etc. Estético à parede, etc. Então, tudo isso aí, nós vamos analisar mais na frente essas duas possibilidades: o serviço que causou um dano físico e um serviço que tem uma péssima qualidade, tá? Lá na frente, só para a gente compreender essas duas situações do serviço. Vamos por parte, tá? Tenha calma, vamos chegar lá na frente, porque senão a gente vai atropelar a sequência do conteúdo e aí a gente pode até não compreender. Tá? E nós temos também nessa relação de consumo a chamada vulnerabilidade do consumidor, ou seja, ele é a parte que é considerada fraca, em tese, né? Mas eu já coloquei aí os consumidores malacazinho, né? Que vocês sabem. Então, o consumidor é a parte chamada fraca, hipossuficiente, vamos entender. Na relação de consumo, essa vulnerabilidade, ela pode ser técnica, jurídica, econômica ou informacional, tá? O que é hipossuficiência? Hipossuficiência é algo que nós não temos uma deficiência, nós não temos poder frente a alguém. Isso do ponto de vista do direito do consumidor. Então, eu tenho uma hipossuficiência. Eu estou processando um banco privado e o banco tem documentos lá, por exemplo, um suposto contrato que eu teria assinado, e eu não tenho. Então, como é que eu posso provar isso? Eu sou carente desta prova. Eu sou hipossuficiente dessa prova. O que é que eu peço sempre nos processos quando ocorre isso? Envolvendo contrato de banco. Eu requeiro ao juiz a decretação, certo, da minha hipossuficiência técnica e requeiro ao juiz a chamada inversão do ônus da prova. Você sabe que quem você acusa alguém, se eu acuso alguém, eu tenho que provar, tá? Se eu acuso alguém, eu tenho que provar. Um outro benefício do direito do consumidor, já fazendo aquela divisãozinha, consumidor, Código Civil. O direito do consumidor permite que eu inverta o ônus, ou seja, a obrigação de provar. Eu estou dizendo que não devo ao banco que eu não assinei o contrato. No lugar de eu anexar o contrato, eu requeiro a decretação da hipossuficiência técnica e a inversão para que o banco prove que eu devo e que eu assinei o contrato. Então, ele tem que trazer o contrato para o processo e dizer, opa, está aqui o contrato. Aí eu vou olhar a minha assinatura e digo, essa assinatura não é minha. Vou requerer uma perícia na assinatura, se não for fechado um acordo. Entendeu? É isso que é hipossuficiência, vulnerabilidade, etc. Tá, pessoal? Pessoal, só ler assim rapidamente, a gente acaba não entendendo. Não funciona assim. A gente tem que compreender como é que é realmente na prática a situação. Tá bom? Deu para entender isso aí, pessoal? Não repito, por favor. Pessoal? Beleza, Maria.
certo? Então, tem essa questão da hipossuficiência, certo? Deixa eu só aumentar aqui. Só subir aqui. E temos aqui, pessoal, o produto. O que é o produto? Deixa eu mudar a corzinha aqui. O que é um produto? Qualquer bem móvel, qualquer bem imóvel, qualquer bem material, qualquer bem imaterial. Imaterial, determinados serviços podem ser imateriais, dependendo do que for. Pode ser durável, pode ser não durável, tá? A definição é ampla, é abrangente, uma vez que deve ser colocada todos os bens, todos os produtos envolvidos nessa cadeia. Consumidor, fornecedor e o produto. Tem que ser todo o produto nessa cadeia, nessa relação. Tá? Todo o produto. Tá? Quem seria esse fornecedor? Esse fornecedor é todo aquele que pratica um ato de indústria, de comércio, aí, o pessoal que tem comércio, de forma habitual, com intuito de lucro, certo? Inclusive, claro, a prestação de serviço. Se houver, habitualmente, se houver o lucro, certo? Haverá essa relação de fornecedor. No entanto, calma, nós não estamos aqui para facilitar, mas para discutir as complexidades, tá? Há um entendimento, certo? Inclusive do STJ, das Cortes Supremas, superiores, que mesmo que em tese não tenhamos um lucro efetivo, mas se causar um dano, é possível configurar uma relação de consumo, tá? Relação de consumo. A empresa fez uma doação para pessoas tais, certo? Fez uma doação para pessoas carentes. Isso causou um prejuízo à saúde. Entenderam, pessoal, esse exemplo aí? Então, nós teríamos uma relação possível de consumo, porque houve um consumo efetivo, mesmo a empresa não tendo lucrado, mas ela é responsável, tá? Ela é responsável, beleza? Ela é responsável. Então, há um entendimento dentro dessa perspectiva, mesmo a gente não tendo caracterizado o lucro efetivo, mas é possível nós termos uma relação de consumo. Pessoal, vocês estão vendo como é bem complexo mesmo. A gente lê e acha que é a coisa mais simples do mundo, né? Poxa, é só ler isso aí e tá de boa. Não é assim? Então, peraí, tem as particularidades, tá? Particularidades. Consumidor. Consumidor. Quem é o consumidor? Certo? Deixa eu pegar aqui o vermelho. Consumidor é toda pessoa física, toda pessoa jurídica que adquire e utiliza produtos ou serviços para uso próprio, ou da sua família, no caso da pessoa física, não irá revender o produto, entrar no processo de fornecimento do produto ou serviço, por isso não é o não profissional. Entender o exemplo que eu dei de Maria Luísa e o suco, Maria Luísa, pessoal, entenderam agora o conceito? Só que eu fui ao contrário, pessoal. Antes de ir no conceito, eu mostrei uma situação. Por aqui você consolida o exemplo de Maria Luísa, do suco. É toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço para o uso próprio ou de sua família, no caso, pessoa física, família, pessoa física. Não irá revender o produto, entrar no processo de fornecimento do produto ou serviço, por isso é não profissional.
Podemos complicar uma. Vou voltar aqui, por exemplo, de Maria Luísa. Vamos só dar uma pequena complicada. Não é complicada, mas foi aqui? É que eu não, é ali, está lá em cima. Aqui, Maria Luísa. Presta atenção. Opa, o que foi que eu fiz aqui? Pessoal, só um minutinho aqui. Pá, pá, pá. Pessoal, eu adoro quando é no quadro, que eu saio escrevendo no quadro todinho, riscando desse jeitinho, eu escrevo no quadro. Só ver aqui. Pá, pá, pá. Uhum. Tá. Só voltar aqui. Cadê? Aqui, achei Maria Luísa. Pessoal, agora deixa eu... Vocês lembram uma coisa que eu disse para vocês bem aqui no de Maria Luísa? Maria Luísa, a empresa dela, eu disse o seguinte. Eu disse, não, é de fato. É uma papelaria. E se aqui fosse a empresa, é o Matheus, né? O Matheus, o outro colega, Matheus de Bebidas. Sim. E se aqui fosse a empresa de Matheus, empresa constituída, formal, e ele comprasse o suco, que não era para relação, não era para beber, não era para algo interno. Nós teríamos uma relação de consumo, o direito do consumidor se aplicaria? Sim ou Neste não? caso, neste caso, sim, porque a minha atividade fim é alimentícia, né? Que envolve bebidas e comida. Sim, porque a atividade fim dele é bebidas, Matheus. Foi o Matheus. Ah, mas entendeu, Matheus Henrique? Agora, Matheus Henrique, porque você tinha dito não, só para o Matheus Henrique aqui ver se você entendeu agora. Beleza, Matheus Henrique? A atividade fim do Matheus aí, o empresário da área de bebidas, é bebidas. Tá me Isso, é. entendendo? Exatamente. Então, lógico que temos uma relação de consumo. Lógico. Lógico que nós temos uma relação de consumo, certo? Então, olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante essa nossa discussão, tá? E nós temos aqui, pessoal, quem é que é equiparado a consumidor? Quem é que nós podemos dizer, ó, está em pé de igualdade com o consumidor, certo? Então, é entendido como toda a coletividade seria vulnerável, né, frente a terceiro, certo? Então, a relação de consumo. Todas as pessoas envolvidas nessa relação, terceiros, vítimas de acidentes de consumo, certo? Vítimas de acidentes de consumo do fato, do produto ou do serviço, e as pessoas expostas a práticas comerciais e contratos de consumo. Então, todas essas pessoas são equiparadas, evidentemente, a consumidor, tá? E poderão valer-se, claro, do Código de Defesa do Consumidor na busca de seus direitos, na busca dos seus direitos. De fundamental importância essa nossa compreensão sobre relação de consumo, tá? Então, bora ver aqui, deixa eu ver aqui. Tá? Porque esses aqui é sobre desconsideração da pessoa jurídica, que está lá na aula mais na frente, porque eu já coloquei aqui. Já coloquei aqui. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, veja bem, fazendo essa pequena explanação, a gente vai ver aqui diretamente no Código de Defesa do Consumidor, aí vai ficar bem, bem tranquilo agora, pessoal. A gente não vai precisar nem a explicação, o detalhamento, o aprofundamento, eu gosto de ser de trás para frente, entende? De trás para frente. Porque se a gente lê direto, às vezes fica meio embaralhado. Olha só que coisa interessante. O Código de Defesa do Consumidor, essa lei 8078 de 90, tá? Ela está em vigor. Ele busca a proteção e defesa do consumidor, a ordem pública, o interesse social. Aí vem aqui.
Artigo 2º traz o conceito de consumidor. É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final, para o final, certo? Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido na relação de consumo, que é aquela questão da equiparação, certo? Equiparação. E quem é o fornecedor? É toda pessoa física ou jurídica, nós temos o conceito, público, privada, nacional ou estrangeiro, porque não podemos ter estrangeiro também, bem como os entes que não têm personalidade jurídica. Olha aí, pessoas, meus queridos, minhas queridas, meus doutores e minhas doutoras, preciso dizer isso aqui que eu falei de forma chata e aborrecida com vocês, no sentido de ser insistente, aborrecido no sentido de ser insistente. Bem como dos entes despersonalizados. Mesmo que você não tenha personalidade jurídica, você responde sim também, doutor. Olha aí, olha que coisa interessante. Não vou detalhar conceitualmente com personalidade e sem personalidade, porque vocês já o sabem, pelo amor de Deus, né? Mas eu posso repetir, se quiserem, com todo prazer. Quem é fornecedor? Que desenvolva atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização, e aí vai, de produto ou de serviço. E o que é o produto? Qualquer bem imóvel, material e imaterial, já falamos isso. E o que é o serviço? Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante uma remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Relações de caráter trabalhistas não aplica o Código de Defesa do Consumidor, aplica-se o direito do trabalho, tá? Direito do trabalho. E aí, pessoal, me dê só um minutinho para a gente fechar aqui, pessoal. A gente tem que só fechar aqui com... Aqui nós temos algumas políticas nacionais da relação de consumo. Depois vocês... É mais políticas públicas, blá, blá, blá. Depois vocês fazem uma leitura, mas eu estou tocando o ponto central e do nosso conteúdo programático, tá? E a gente vem aqui quais são os direitos básicos do consumidor. Se vocês verem lá, está lá os nossos direitos básicos do consumidor. Relações de consumidor, falando de empresário, eu estou olhando o conteúdo programático, empresário e consumidor, conceito de fornecedor, consumidor e produto, e agora os direitos básicos do consumidor. Quais são os direitos básicos do consumidor? Está lá no artigo 6º, tá? São direitos básicos, a proteção da vida, da saúde, da segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Por aqui, você vê a imensidão de direitos que se tem o consumidor, a imensidão, tá? A educação e divulgação sobre o consumo adequado aos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e a igualdade das contratações, tá? A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, por isso que de vez em quando vocês veem aí que tem que o produto especificar detalhadamente, de forma clara, os componentes, etc., validade, etc. e tal, tá? A proteção contra a publicidade enganosa, se houver uma publicidade enganosa, também tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor, certo? Contra cláusulas e práticas abusivas. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleça pré-estatuto, de repente você está numa... Por isso que você já viu algumas revisões contratuais você compra um imóvel e de repente tem algo tão desproporcional, um aumento exorbitante, aí você requer a revisão da cláusula contratual, porque ela é desproporcional, isso afeta o direito do consumidor, pessoal. A efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Então, assim, aí está previsto que é direito do consumidor a reparação por danos morais, certo? Materiais, que são os patrimoniais, tá? O acesso aos órgãos judiciais e administrativos, você tem o direito, sim, de ir aos órgãos da justiça atrás da proteção, da busca, que seja garantido todos os seus direitos, né? E sempre será facilitada a defesa de seus direitos,
inversão do ônus da prova, que eu falei para vocês, certo? Quando for declarada a hipossuficiência, já explicando. Então, isso tudo são direitos básicos do consumidor que facilitam a aplicação do direito do consumidor, certo? E o serviço público ele tem que ser efetivo, tem que ser eficaz, ou seja, tem que produzir resultados propriamente ditos, certo, pessoal? Então, assim, nessa fase inicial, a gente abordou aí, pessoal, como eu disse para vocês, de acordo com o nosso cronograma, esse embate entre o empresário, né, e o consumidor, vimos os conceitos de fornecedor, consumidor e produto, e abordando algumas questões práticas, né, de exemplo, porque fica melhor da gente compreender esse contraponto. E aí, essa primeira etapa, a gente finalizou aí com os direitos básicos do consumidor, certo? Na próxima aula, nós vamos ter presencial, aí nós vamos falar da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, tá? E responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. Belezinha, pessoal? 11h21, tranquilíssimo por aí, por hoje? Nós estamos cansados? Alguma colocação, alguma pergunta? Tranquilo. Só interromper aqui a gravação.